Seja muito bem-vindo a essa aula do nosso curso básico de RaftMap. E já estou aqui dentro do projeto que vai ser enviado para vocês aí estarem vinculando o arquivo hidrossanitário. Porém, esse primeiro momento é explicar para vocês essa interface aqui, esse monte de funções que à primeira vista parece embolar o nosso entendimento a respeito do Raft e trava muita gente, por isso que o pessoal às vezes tem medo de fazer a transição. E esse primeiro momento vai ser explicar essa interface, onde é que você vai para resolver tal coisa, enfim. Vamos começar de cima para baixo, e da esquerda para a direita. A primeira aba que a gente tem é a aba de arquivo. É nessa aba que você vai criar um arquivo novo, vai abrir, salvar. E aqui, ó, onde a gente tem a função de novo, a gente pode criar tanto um projeto novo quanto uma família. Se pergunta, família? Como assim família? Bem, família é um objeto 3D munido de informações, ou seja, é um objeto em BIM. Chama-se de família por quê? Porque o mesmo objeto ele pode ter um conjunto ou uma família de tipos. Então, vamos supor, você tem um registrozinho de casa, registro que a gente fecha e tal. Esse mesmo registro no Revit ele pode assumir vários tamanhos. Então, é como se fosse uma famíliazinha, né? Do maior para o menor. Então, por isso que chama-se de família. Essas famílias elas têm parâmetros que podem alterar ali. Você pode configurar para ela alterar os tamanhos. Por isso se chama de família. Massa conceitual a gente não vai abordar. E essas outras também não. Abrir. Aqui você pode abrir tanto um projeto quanto uma família. E aqui eu destaco que família, a extensão dela, a extensão do arquivo, é .rfa. Projeto é .rvt, é o sufixo do arquivo, né? O tipo dele. Aqui você também consegue abrir um arquivo IFC, uma estrutura de repente que você recebe em IFC, e você quer customizar ali a questão das texturas, do concreto, quer colocar um concreto legal para fazer uma renderização, umas imagens legais, você vem aqui ó, em IFC. Aqui você tem salvar como? Aqui você consegue exportar. E aqui eu destaco o que? Você consegue exportar vários formatos, certo? Quando é que você vai exportar em DWG? Quando você precisar compartilhar esse arquivo com alguém que vai abrir isso aqui, por exemplo, no SketchUp. Por quê? Quando a gente exporta em FC, a qualidade da geometria ela é baixa. Vamos dizer assim, se você tem um círculo, ele vai ficar todo facetado, todo meio quadriculado. Então, a gente exporta em DWG quando a gente quer uma coisa assim, a qualidade de modelagem impecável. Então, a gente vem nos três pontinhos, vai lá em sólidos, colocamos sólidos ACES, cores a gente coloca especificado na vista e mete bronca na exportação. A gente dá OK e tudo mais e exporta. Quando a gente vai exportar aqui, ó, a gente consegue também exportar para FBX, como FBX. Isso aqui é quando você quer abrir em um software mais de 3D, de renderização, dessas coisas. Então ele vai gerar para a gente um FBX com a pasta cheia de texturas. É interessante você prestar atenção nessas texturas, por quê? Porque às vezes, às vezes não, os projetos que a gente manda para outra pessoa no Revit, ele não carrega as texturas, certo? O Revit ele procura as texturas do nosso computador. Quando a gente manda para outro computador, como está em pasta diferente e tudo mais, ele provavelmente não vai conseguir achar a textura. Então, se você quiser exportar todas as texturas do seu projeto para alguém utilizar, exporta como FBX que vai gerar uma pastinha para você, certo? IFC é o básico aqui, quando a gente vai exportar em IFC, por exemplo, o que a gente tem que se atentar? A gente vem aqui em Modify Setup e a gente pode configurar como nível de detalhe alto, certo? E outra configuraçãozinha, essa aqui ó, em Advanced, use Active View when creating geometry. Então a gente vai ativar isso aqui para que ele utilize as cores que estão ali naquela vista ativa. As cores para que ele vá com a cor certinha. Ele não leva textura, só leva cor. Então, basicamente, para a parte de FC é isso. E por fim, ó, se a gente pousar o mouse sobre essa setinha, a gente consegue exportar imagem. E eu já destaco que você deve cadastrar um comando para exportação de imagem, porque você vai precisar exportar muito para rede social, para portfólio. E é interessante que você saiba exportar com qualidade.
Então, ó, como é que a gente cadastra atalhos? A gente dá o comando ks, já começa por um atalho. A gente pesquisa o nome da função, ó, vou pesquisar aqui por imagem. E olha só, já cadastrei o comando im. Então você vai vir aqui, ó, vai digitar im, vai atribuir e vai dar um ok. Então, quando a gente der im, o que, que a gente faz? A gente bota aqui, ó, marca porção visível da janela atual. A gente coloca aqui, ó, caber em. Eu costumo, quando eu vou exportar, pensar o seguinte. Eu quero que a minha imagem tenha, para postar no Instagram, 1350 de altura. Então, por 1080 de largura, certo? Anota aí em algum lugar esses valores. 1350 por 1080. Quando eu quero exportar a imagem, geralmente eu coloco o dobro do tamanho. Coloco 2700, que é o dobro de 1350. Por quê? Porque quando eu exportar, ela vai ir com mais qualidade, certo? E depois eu recorto essa imagem. Ela vai, eu só consigo controlar uma das dimensões. No caso, o que eu quero controlar é a altura. Então, eu boto aqui, ó, vertical, coloco aqui, ó, PNG, que eu não vou ter perca nenhuma, e vou exportar aqui para algum lugar. Então, esse aqui é o resultado. Ficou show, né? Ficou ótimo. E aí depois eu venho com aplicativos aí de edição. Tem até o PixLR, pixlr.com. Ele é um editor de imagem gratuito online, onde a gente pode fazer esse recorte aqui, ó. Deixa só, exclui essa outra área aqui e deixa só o recorte que a gente quer. Beleza? Então, voltando aqui para o Revit, por fim, a gente tem a função de imprimir. A partir do Revit 2022, a gente já consegue fazer a exportação aí das folhas de projeto. Agora, mesmo a partir da 2022, né, eu prefiro utilizar aqui o plugin da D-Roots, que é o ProSheets. É gratuito, certo? Então, a gente vai fazer uma... Ao longo aqui dessa playlist, eu vou mostrando os plugins para vocês, vão instalando. Primeiro plugin para instalar aí, viu? Você vai no site da D-Roots e vai baixar o D-Root Zone. O D-Root Zone ele já vai vir com várias e várias funções. Aqui eu instalei um por um, mas você já vai colocar todas porque essas funções aqui vai ajudar bastante, certo? A gente vai usar o ProSheets. Ele já exporta todas as pranchas que estão no projeto, já identifica os tamanhos delas, então você não precisa configurar, por isso que a gente está passando ela aqui. Saindo da aba de arquivos, a gente tem a aba de arquitetura, a gente não vai estar mexendo muito, mas é interessante que você saiba pelo menos fazer um piso, criar um forro que precisar, fazer uma parede. O que você precisa entender sobre parede, sobre criar os componentes no Revit? Tudo no Revit é com base em um plano de referência. Você precisa dizer para o Revit a partir de onde, de qual plano é que aquela coisa vai ser criada. Não é como no SketchUp, que a gente, por exemplo, pousa o mouse sobre um piso e já consegue. O SketchUp já identifica qual plano, né, que a gente está querendo criar. E a gente vai criar uma linha ali para cima, segurando. E aí a gente consegue ver em qual eixo é que ele está crescendo. Não é assim. Aí a gente também vai criar um quadrado no SketchUp. A gente só pousa o mouse aqui, seleciona o quadrado, pousa o mouse, cria o, vamos dizer assim, o perfil ali que vai ser extrudado. E a gente faz, né? Cria ali o primeiro a linhazinha, aí a gente vem com a funçãozinha de extrusão e cresce. Não é assim que funciona no Revit. Ele não identifica automaticamente. Você tem que dizer, você tem que definir o plano do qual aquela coisa vai sair. Qual é o plano que você está querendo criar? A direção, né? Você tem que dizer. Então, como é que isso funciona na prática? Você tem que vir aqui, ó, em definir plano de referência. Aí você sabendo isso, você já vai, nossa, você vai conseguir matar muita dor de cabeça. Então aqui eu consigo, ó, agora sim eu consigo selecionar o plano que eu quiser para seguir aqui com qualquer que seja o que eu estou querendo fazer. Como a gente sempre tem que estar selecionando isso aqui, eu já vou dizer para você cadastrar o comando aí, ó, definir plano de referência, cadastra o comando DP, pronto, já vai ficar fácil, você vai dar um DP, você consegue criar um elemento em qualquer lugar, você vai dizer ao Revit onde é que você quer que seja criado, e aí você vem, cria sua parede, clica aqui em parede e vai fazer aqui a sua modelagem. Tem cursos básicos aí de arquitetura, que ensinam você a... Já já a gente vem para essa parte aqui, né? Mas só mostrando para você, você tem como selecionar aqui, ó, nessa partezinha, qual é o tipo da parede que você quer.
Inclusive você consegue duplicar e criar tipos novos, com espessuras aqui nas camadas que você quiser. Enfim, mas não é o foco do nosso curso. Então, o que acontece? Essa parte aqui da arquitetura você tem vários elementos que você pode fazer, beleza? A gente vai estar usando aqui basicamente só a linha do modelo para fazer a parte map. A gente tem a parte de estrutura e finalmente a parte que interessa para a gente, a parte de sistemas. Eu particularmente não nem venho dessa aba de sistema. Por quê? Porque eu já cadastrei atalho para tudo. E você já tem que começar do jeito certo. Você tem que memorizar e criar esses atalhos. Por exemplo, tubo, para criar um tubo, eu já cadastrei. Comando PI. Acho que o seu já vem até cadastrado por natureza. Conexão de tubulação, PF, certo? Então, é só lembrar, Polícia Federal. A gente sempre tem que fazer essas alusões. Conexão, Polícia Federal. Parece nome de programa, né? Programa da Band, que passa aí às 10h30 para 11 horas da noite. Conexão PF, certo? Só lembrar, conexão PF, da Atena, conexão PF. É assim que a gente vai memorizando. Acessórios de tubulação, PA. Por que PA? É só lembrar, acessórios, né? Começa com A. Então, P vem aí do prefixo pipe, que é tubulação em inglês, pipe, acessório. Então, acessório de tubulação. Tenta fazer a associação. Aí você me pergunta, pô, mas e esse F aí, né? Vem de onde? É fitting. Conexão em inglês vai ser fitting. Então, pipe fitting. Conexão de tubulação. A gente tem tubulação flexível aqui, conexão de hidráulica, sprinkler, conduíte, etc. E componente. A gente vai estar usando muito aqui, ó, componente. Componente vai pegar tudo. Se você deu o comando PF e não apareceu o que você queria, deu o comando PA e não apareceu o que você queria, dá o comando CM, que vai aparecer. CM pega tudo. Beleza? Então, essa aqui é a aba e o que você precisa saber acerca dela. Aqui da parte de anotar, a gente vai conseguir criar cota. Agora vamos falar de cota. Cota é DI, já define aí o comando. DI, por quê? Distância. Já anota aí esse DI, beleza? A gente vai utilizar isso aqui para detalhamento do projeto, então não vou falar agora. Aqui na aba de vista, passando por cima dessas aqui que a gente não vai utilizar ainda, a gente tem aqui ó, o modelo de vista. O que é o modelo de vista? Modelo de vista vamos supor, você configurou essa cena bonitinha, perfeita. Configurou aqui o que aparece, o que não aparece, o sombreamento, configurou tudo. Aí você vai ter que criar, às vezes, outra vista, vai ter que configurar tudo de novo. Não vai. O que você vai fazer? Você vai vir em modelo de vista e vai criar modelo de vista a partir da vista atual. Quando você fizer isso, ele vai pedir para você inserir um nome aqui. Vou colocar teste. E ele vai perguntar para você: pô, beleza. Mas aí o que que tu quer que eu controle? O que que tu quer que eu, vamos dizer assim, que eu esteja no controle? Aí você vai dizer, ó, eu quero que escala não precisa ficar no controle, beleza? Mas eu quero que você controle o nível de detalhe, controle a visibilidade, filtro, exibição, sombras. Só que eu não quero que você controle a questão da... A gente tem aqui, ó, disciplina. Pode ser. Gostei, né? Tá tudo certo aqui. Então, aqui você vai dizer para ele o que ele vai controlar. Beleza? Eu vou dar o comando cancelar. Visibilidade e gráficos. Esse aqui é o famoso VG. Se não tiver cadastrado esse comando no seu, você vai cadastrar. O VG é o painel que controla a visibilidade das categorias das famílias. Então, ó, essa poltrona, por exemplo, olha a categoriazinha dela. Ó, mobiliário. A parede, aliás, aqui ó, é categoria telhados. A parede, categoria parede. A porta, aqui é uma parede cortina, mas aí porque tem essas vidraças aqui. Mas na verdade, deixa eu pegar um elemento aqui, ó. Aqui vai ser parede cortina também. Essa parte de arquitetura aí talvez você não esteja entendendo por que tá parede cortina, mas depois a gente vai entender. Cooktop, equipamento especial, por exemplo. Ó, a bacia sanitária, que a gente vai estar vendo aqui agora. Deixa eu ocultar essa parte aqui com HH. Ó, peças hidrossanitárias. Então, todos os elementos eles têm categorias aí que, enfim, que eles pertencem.
Aqui, ó, peça hidrossanitária. Agora eu vou dar o comando HR para desocultar todo mundo. Então, quando eu dou o comando VG, eu tenho aqui agora um painel para controlar qual é a categoria que eu quero que apareça ou não na minha vista. Por exemplo, aqui, ó, e eu tenho as listas aqui, ó. Na lista de tubulação é que vai aparecer peças hidrossanitárias. Então eu posso aqui tirar. Por exemplo, eu venho aqui na categoria de arquitetura e eu tenho aqui, por exemplo, mobiliário. Eu vou tirar mobiliário e olha o que vai acontecer. Sumiu a poltrona e etc. E eu também consigo configurar aqui, ó, a parte aqui de sobreposição gráfica. Eu consigo configurar para que essa poltrona fique com uma linha preta, uma linha amarela, vermelha. Consigo fazer essas sobreposições aqui. Consigo colocar ela em meio tom. Meio tom vai ficar uma linha cinzinha, certo? E aqui, ó, vai ficar a linha cinzinha. E a cor também vai ficar meio opaca. É meio que para deixar o objeto ali meio opaco, em segundo plano. Eu tenho aqui, ó, não só as categorias de modelo, como também categorias de anotação. Então, os meus eixos, simbologia de eixo, de cota, corte, vai ser tudo controlado por aqui. E aqui eu tenho filtros. Eu posso filtrar, criar novos filtros aqui, que vão estar, vamos dizer assim, vai criar condições. Por exemplo, eu quero ocultar o mobiliário. Porém, só quero ocultar a poltrona que o nome dela contém um determinado, vamos dizer assim, um determinado nome. Por exemplo, ó, bivac. Eu só quero ocultar a mobília que tem bivac no começo. Então, eu venho aqui em adicionar. Aliás, venho aqui em editar, /novo. Vou criar um filtro aqui, ó. Poltronas bivac. Já vou copiar esse nome aqui para utilizar. Aí vou dar o Ctrl C. Aí agora eu vou, ó, aqui em poltronas bivac. Eu vou dizer para o Revit, olha, Revit, a categoria que eu quero fazer a filtragem é mobiliário. Então, ó, cliquei aqui em mobiliário. Aí, ó, aqui são as regras. Eu quero ocultar todos os mobiliários que o nome do tipo, aqui, ó, o nome do tipo, ou o nome da família, né? Acho que ali é o nome do tipo, contém bivac. Vou dar agora aqui um OK e vou adicionar esse filtro no meu painel. Poltronas bivac. Vamos ver se vai funcionar, se eu escrevi certo. Não escrevi. Vamos ver o que aconteceu. Deixa eu ver aqui, ó. Bivac com Q. Certo? Aqui vai ser... não vai ser o nome do tipo, vai ser o nome da família, certo? O nome do tipo é Teja Longe. A família, ela tem um nome e dentro dessa família tem vários tipos. Por exemplo, ó, essa família aqui, ó, de cama, tem tipos aqui que é o 100 por 190 e etc. Tem 3 tipos. E o nome da família é SL. Então, eu tenho que corrigir. Venho no meu VG, vou lá nos meus filtros. Ao invés de nome do tipo, vai ser nome da família. E aí a gente vai ver agora que... Agora sumiu. Agora sumiu, ó. Eu criei o filtro. Aqui o filtro está ativo. Eu vou desativar a visibilidade das poltronas bivac. Aí quando eu faço, ó, só as poltronas foram excluídas. O sofá, que também é da categoria de imobiliário, não foi excluído. Então, esses são os filtros aqui. Essa é a parte aqui do VG. Aqui nas categorias importadas, é aonde vai ficar, aliás, nos vínculos, é porque não está aqui ainda, onde a gente vai configurar a categoria de vínculos. Eu vou explicar o que é vínculos também. Mas a gente vai fazer isso na próxima aula, porque aí você vai absorvendo o conteúdo e vai praticando, né, fuçando aqui conforme as aulas. Então é bom que seja bem dividido nessa etapa aí, principalmente porque a gente está falando de quem não tem, né, quem está literalmente do zero aqui no Revit. Então aguardo você na próxima aula para continuar falando aqui dessa aba de vista e posteriormente das outras também. Então aguardo você na próxima aula.